Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo de Godot. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a recepção de danos pelo nosso inimigo, no caso aqui é o Monbite, e vou melhorar a interação entre o personagem principal, o player, e o inimigo, o Monbite. E além disso, eu vou mostrar para vocês como criar um HUD exibindo os dados de pontos de vida, igual eu fiz aqui, né, do nosso player. Tá? Então vamos começar aqui com o Monbite. Então olha só, o Monbite, a gente tinha feito isso em vídeos anteriores, a gente salvou ele como uma nova cena, né? Save Branch Assign, né? Aí eu tenho ele aqui, tá? Aqui a gente tem todos os objetos que fazem parte do inimigo, o Monbite. E aí é o seguinte, eu criei aqui alguns objetos a mais, alguns novos. Um chama Damage Animation. Eu tenho aqui o Footstep Sound e o Bite Sound. Aqui é o seguinte, a gente tem aqui, se eu expandir aqui o Rotate, né? Deixa eu expandir o Rotate. Eu tenho o Animation Player, com as animações como o ataque, o caminhar, entre outras que eu criei do comportamento do Monbite. Esse novo Animation Player que eu tenho aqui, né, que eu chamei de Damage Animation, ele tem duas animações. Uma eu chamei de Damage, que é quando o personagem recebe um ataque, e o outro eu chamei de Death, que é a morte do personagem. Tá? Esse Damage Animation, ele traz animações só relacionadas às cores, tá? Porque no caso aqui do Damage, o meu personagem ele pisca as cores. Então como que eu fiz, né? Então é bem simples, né? Lá com o meu Monbite selecionado, eu cliquei aqui no mais in, né? E criei um Animation Player. Vim aqui e cliquei no Create, né? Aí ele foi, criou esse aqui, eu renomeei e chamei de Damage Animation. E aí, eu vim aqui em Animation, criei uma nova animação, né? E chamei essa animação de Damage. Essa animação eu queria que fosse da seguinte forma: que o personagem começasse e terminasse com a mesma cor e passasse por uma cor, né? Que no caso eu queria que fosse o vermelho. Só que aí assim os olhos ficam vermelhos e os dentes ficam vermelhos. O corpo não fica por causa da composição entre o vermelho e o verde. Tá? Aí ele fica preto, mas não tem problema não. O propósito que a gente quer vai dar certo. Então, como que eu criei essa animação? Então, ó, depois que eu criei esse Animation Player, né? Então eu vou selecionar, pode ser o Rotate ou pode ser o Monbite Sprites. Tanto faz qual você selecionar, né? No caso aqui eu selecionei o Monbite Sprites. E aí eu vim aqui em Visibility, tá? E aqui em Modulate, eu cliquei aqui do lado nessa chavinha aqui, ó, que aí ela cria o quadro. Então eu criei no quadro 0, no 0 segundos e aqui no 1 segundo. Cliquei, criei esses dois quadros. Aí depois eu criei o quadro do meio, que é com a cor vermelha. Aí eu vim aqui, selecionei a cor vermelha, né? E tal, e cliquei aqui na chavinha de novo e criei, tá? Aí eu tenho esses. Aí na hora que reproduz, né? Ele vai piscar. Tá vendo? Naquela cor. O Footstep Sound é o som dos passos. Eu criei esse Footstep Sound como um Audio Stream Player 2D, porque de acordo com a distância que eu tiver desse meu player, o som do meu player tiver desse inimigo, né, o som vai estar mais alto ou mais baixo, tá? Então, de acordo com a distância, se o meu player estiver próximo do inimigo, os passos do inimigo vão estar mais altos. Né? Então, tem uma atenuação de acordo com a distância da fonte do som, que no caso aqui é o inimigo, é a fonte. Tá? Aí eu criei aqui o Footstep Sound, que é o som dos passos, e o Bite Sound, que é o som do ataque, o som de uma mordida. Tá? Que eu também criei como Audio Stream Player 2D.
porque se eu quiser depois colocar que ele atacasse outra coisa, né? E se eu estiver próximo, eu tenho que escutar esse som mais alto. Se eu estiver mais afastado, eu tenho que escutar esse som mais baixo. Então, por isso que eu utilizei o Audio Stream Player 2D. Se a distância não fizesse diferença, era só usar o Audio Stream Player normal. Agora vamos para a codificação. Como que ficou a codificação do personagem aqui? Como que ficou isso? Então vamos ver o que tem de novo. Deixa eu expandir. Então olha só. O que eu tenho de novo? Eu tenho aqui uma variável que eu chamei de DamagePlayer, que ela vai ser responsável pela reprodução daquelas animações de cores, né? Tanto a Damage quanto a Death, né? Que é a morte. Uma coisa importante, deixa eu voltar lá na da morte, para mostrar para vocês uma coisa. Aqui na animação da morte, deixa eu colocar aqui, Death. Deixa eu colocar para exibir aqui. Você tem aqui que ele chega a ficar transparente. Essa transparência aqui, né, está associado ao alpha. Aqui no modulate, deixa eu ir aqui, deixa eu colocar o personagem para aparecer de novo. Aqui no modulate, se eu mexer aqui no alpha, ou reduzir o alpha, o personagem vai ficando transparente, tá vendo? Ó? De 0, ó, o A. Se eu aumentar, ele fica na cor normal. Então é isso que faz a transparência. Aí depois funciona do mesmo jeito, é clicar na chavinha, tá? Uma coisa que é importante. Se eu reproduzir a minha animação e esquecer, deixar aqui no último quadro e executar meu jogo, o meu personagem, meu inimigo vai ficar transparente. Então tem que lembrar sempre de voltar para o início aqui, para a gente não ter um inimigo ou qualquer personagem transparente, tá? Deixa eu salvar o que eu fiz até agora, né? Porque algumas alterações que eu fiz aqui, salvei. Pronto. Agora vamos voltar lá para o código, né? Deixa eu clicar aqui no código. Deixa eu expandir. Né? Então eu estava falando do DamagePlayer, né? Tinha parado aqui. Aí eu criei aqui, né, variáveis de dano recebido, né? Attacked, ou seja, que recebeu um ataque, que começa como falso. E a variável de Attack Direction, ou seja, a direção do ataque. Aqui eu criei também as variáveis de som, Step Sound e Attack Sound. Step Sound vai ser associado com o som dos passos e Attack Sound com o som do ataque, né, da mordida. Aqui na função underline red, o que eu fiz? Eu mudei o top move speed porque eu achei que meu personagem estava movimentando muito rápido. Eu mudei para 250. Health points, ou seja, os pontos de vida, eu coloquei como 2. Né? Então eu tenho aqui o anime player, que a gente já conhece, que são os movimentos, né, as animações do personagem, por exemplo, o ataque e o caminhar. A gente tem aqui o Damage Player, que no caso aqui é o Damage Animation, né? Associação direta, não tem que colocar o caminho, porque ele foi direto, ele é filho direto do nosso Moonbite, tá? Aí o Step Sound, mesma coisa, e Attack Sound. Aí aqui no Apply Force, o que acontece? Se o Moonbite for atacado, ou seja, se attacked, vai ser aplicada uma força sobre ele. E a variável attacked vai se tornar false. Né? Attacked recebe false. Agora o que mais que a gente modificou aqui? Essa parte a gente já tinha feito, né? Que é a parte dele estar atacando, né? Então mudou. Se eu não me engano, deixa eu ver se tem alguma coisa que mudou. Ah, tá aqui, ó. Se ele estivesse movendo, né, eu tenho que reproduzir o som do caminhar. Então, ó, se o som do caminhar já não estiver sendo reproduzido, ou seja, ele tem que reproduzir todo antes de começar a reproduzir de novo, senão vai ficar fazendo um som picado. Tá? Ele só começa e não termina de executar. Então, se ele não já estiver sendo executado, aí ele executa.
Então, ele executa um passo e depois ele executa o outro passo. É para isso que serve esse if. Então, ó, se o meu personagem estiver se movendo, aí eu pego, executo o som do passo, tá? Deixa eu ver o que mais que tem. Isso aqui a gente já tinha feito. Agora, beleza. Isso aqui a gente já tudo que até aqui a gente já tinha feito, né? Então, agora é essa parte aqui, é a função da Mage. Então, a função da Mage é basicamente o que a gente tinha feito para o player no vídeo anterior. Então, a função da Mage recebe o valor do dano, que é value, e direction, ou seja, direção do ataque. A direção que o meu personagem, né, que no caso aqui é o inimigo, vai ser lançado pelo ataque. Aí o que vai acontecer aqui? Ó? Health points menos igual valor, ou seja, eu vou tirar dos meus pontos de vida o valor, né, o valor do ataque, né, o valor do dano. Aí attack direction, né, no caso aqui não vai ser só direction, eu vou multiplicar aqui para eu conseguir ter uma força maior, eu multipliquei pela aceleração, acceleration, tá? Para ele ser lançado um pouquinho com uma força um pouquinho maior. Aí attack vira true, né, porque ele recebeu um ataque. Aí no caso, como eu tenho duas animações, eu verifico se health points for maior que 0, então é somente um dano. Então, vou reproduzir a animação da Mage. Caso contrário, não é maior que 0, quer dizer que ele morreu. Então eu vou reproduzir a animação Death. Esse menos 1 aqui, esse parâmetro menos 1, ele está associado à transição entre duas animações diferentes, é para suavizar. É um negócio chamado de blend time, só que a gente não está usando, por isso eu coloquei como menos 1. A gente tem que colocar, porque eu quero usar esse outro parâmetro aqui, que é a velocidade da animação, que eu coloquei para reproduzir com o dobro da velocidade, 2 vezes. Né? Se ela é de 1 segundo, ela vai reproduzir em meio segundo. Tá? Que eu achei que na hora que eu reproduzi que ela ficou um pouquinho lenta. Aí eu ajustei a velocidade aqui. Aí, isso aqui, essa outra função aqui, ela é que vai destruir, fazer a morte realmente do meu personagem. Tá? Ela é um slot. Vem do conceito sinal slot. O slot é uma função que recebe um sinal. Porque o que acontece? Lá no meu Mombyte, né, eu tenho lá o Damage Animation. Associado a esse Damage Animation, eu vou executar um sinal quando uma animação desse Damage Animation terminar. Então eu cliquei aqui em Animation Finished e conectei a um sinal no script do Mombyte. Né? Então, ó, esse sinal aqui enviado pelo término de uma animação, né, do Damage Animation, né, vai inicializar essa função aqui, que no caso a gente chama de slot. Tá? Então, como pode ser qualquer animação, eu verifico se essa animação, se o nome dessa animação é morte, né, death, no caso. Se for death, aí eu pego e destruo o objeto, que no caso é o Mombyte, que estava lá na minha fase. Aí ele vai sumir, tá? Agora vamos ver como é que ficou a parte do player, melhorando o player, né? Então vamos lá no meu player, né? Então ó, no player a gente teve que fazer algo bem parecido com o que a gente fez no Mombyte. A gente criou uma área 2D, né, que eu chamei de Damage Area, em uma das mãos do personagem, para na hora que ele atacar, ele transmitir o dano. Então, chamei aqui de Damage Area. Tá vendo? Damage Area. E criei aqui
Então, damage área é uma área 2D. E aqui eu tenho um collision shape 2D, né, que eu chamei de damage shape, né, que eu coloquei circular. Criei isso aqui. Tá? E aí é o seguinte, o que mais que eu criei aqui de novo? Aí teve algumas coisas que eu renomeei porque eu achei que ficaria mais fácil de entender. Por exemplo, eu tenho aqui o footstep sound, que é o som dos passos, e o jump sound, que é o som do pulo. Esse aqui já tinha antes, só mudei o nome. Aí eu adicionei o attack sound, que é o som do ataque, quando eu vou atacar um inimigo, tá? Aí eu também criei um damage animation, né? Que eu chamei aqui de damage, que aí também faz, né, com que ele mude de cor, tá vendo? Ele fica vermelho, pisca vermelho. E aqui eu utilizei aqui, deixa eu mostrar, deixa eu reduzir. Eu criei aqui um parallax background, né? Eu vim aqui, né, no player, cliquei com o botão, selecionei aqui, né? Cliquei no maisinho e digitei parallax, né? Aí selecionei parallax background e criei. Create aqui, né? Como eu já tenho. Então, peguei, renomeei e chamei de HUD Background. HUD Background, tá? Que foi o nome que eu dei. Aí nesse HUD Background, eu coloquei aqui 6 sprites. Um desses sprites só tem a cara do meu personagem. Player Face, que até que eu chamei, tá? É uma imagem. Criei essa imagem aqui no GIMP. Aí, os outros são os corações para representar a saúde do meu personagem, tá? Então ele vai ter 5 pontos de vida, no caso. Então, ó, eu criei aqui Heart 1, Heart 2, Heart 3, Heart 4, Heart 5, tá? Então eu tenho aqui 5 corações. Tá? Usei uma imagem de coração, tá? Que eu pesquisei na internet, coloquei transparência para ficar bonitinho, posicionei. Né? Agora vamos para o código. Como que o código desse personagem funciona, né? Então vamos lá. Deixa eu expandir aqui. Então, muita coisa a gente já viu, né? Mas igual, novo, o que a gente tem? Eu criei essa variável da Mage Anim Player, ou seja, é para representar aquela animação de cor, tá? Aí aqui a gente tem as variáveis de som, que eu adicionei aqui a Attack Sound, as outras já tinham, né? As variáveis de dano recebido a gente também já tinha feito. E aqui na função underline red, né? Eu peguei e mudei health points para 5, né? Porque eu tenho 5 corações lá. E aí, aqui está a parte de inicializar a variável da Mage Anim Player, né? E aqui o do Attack Sound, para inicializar. Tá? Agora vamos para a função Apply Force. Né? Aqui no Apply Force, né? O que modificou? Se ele for atacado, né? Que a gente já tinha feito isso aqui antes, vai ser aplicada uma força sobre ele, né? Na direção do ataque. Aí eu vou reproduzir a animação, né, do dano recebido. Tá vendo? Aquela animação da Mage. Aí aqui eu coloquei para ela executar com o dobro da velocidade. Tá? Então, da Mage Anim Player.play da Mage com o dobro da velocidade. Aí ataque vira falso. Aí o que tem mais aqui de novo, né? Eu tenho aqui novo, né? A parte do ataque, tá? Porque aqui, ó, esses aqui é tudo relacionado ao movimento do direcional, tá vendo? Aqui, ó, movimentar para a esquerda, né? Movimentar para a direita. Aqui é o pular. E aqui é para apertar o espaço, no caso, que é o WeSelect, é o espaço. Então, se eu apertar o espaço,
attacking. A variável attacking. É uma variável nova que eu criei lá em cima. Ela vira true, né? Então, ó, deixa eu ir lá na variável attacking. Attacking está como false. Tá? Aí ela vira true porque eu estou atacando. Apertei o espaço, então eu estou atacando. E eu começo a reproduzir o som do ataque. Então, ataque sound.play. Aí aqui eu coloquei esse 0.1, é porque antes do 0.1 segundo, né, tinha uma ausência de som, aí ficava esquisito. Aí ele começa a partir do 0.1, que é onde o som começa realmente já no áudio. Eu não quis editar o áudio, era muito mais fácil eu começar a partir do 0.1 segundo, tá? Então, se attacking, então no caso é verdadeiro, então eu vou executar a animação de ataque, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova aqui. Não, né? Então essa terminou a parte da função apply force, né? Que tinha de novo nela. Agora vamos continuar aqui, né? O que a gente tem de novo? Eu precisei de mudar a função da Mage. Eu tive que melhorar essa função, porque é o seguinte, eu tive que usar dentro dessa função uma estrutura de repetição. Para cada iteração, ela ir destruindo um coração. Tá? Um coraçãozinho daquele lá. Então, o que acontece? Essa função da Mage, né, ela recebe o valor do dano e a direção do ataque. Enquanto o valor for maior do que zero, então, enquanto o valor do dano for maior do que zero e a quantidade de pontos de vida também for maior do que zero, isso aqui vai repetindo. Então, ó, enquanto value maior do que zero and health points maior do que zero, eu vou fazer isso aqui. Tá? Aqui o que eu faço? Eu pego qual coração que vai ser destruído. Então, ó, isso aqui, esse pedaço aqui, essa string aqui, ela é comum para todos os corações. HUD background /heart. O outro, né, a outra parte é um número que eu uso health points convertido para string. É porque é o seguinte, eu quero juntar esse pedaço aqui que é uma string com outra string que vai vir de um número. Começa de onde? Começa health points, não começa de 5? Então, o primeiro coração a ser destruído é o coração 5. Aí na próxima iteração, health points vai tirar um de health points. Health point já vai ser 4. Aí depois 3, depois 2, depois 1. Até destruir todos os corações. Se acontecer, né? E aí o value aqui, que é o valor do dano, também vai sendo decrementado. Se value fosse 2, aí ele ia executar 2 vezes, destruir 2 corações. Ele destrui 2 corações ou até acabar a vida do personagem, né? Então, ó, vamos supor que ele está com a vida cheia. Então o value, vamos supor que fosse 2. Então ele vai executar 2 vezes essa estrutura de repetição, destruindo 2 corações. Se no caso minha vida eu tivesse 1 de vida só e eu fosse receber 2 de dano, ele ia executar uma vez só, destruir o último coração e também ia considerar que ele morreu, tá? Mas aí não é aqui ainda que decide se morreu. Aqui é só para diminuir a saúde do personagem. Então essa estrutura de repetição, ela serve só para reduzir a vida do personagem, que é aqui o health points, e para reduzir aqueles corações que são exibidos. Porque a morte mesmo, ela é verificada nessa estrutura condicional aqui. Se a quantidade de pontos de vida for menor ou igual a 0, aí eu recarrego a fase, tá? Aí é o seguinte, aqui é a parte que eu vou transmitir, né? Essa aqui, ó, on the mage area body entered, né? Essa função aqui, ela
ela é executada quando um corpo entra em contato com aquela área da mão do personagem, né? Então, como que a gente fez isso aqui? Deixa eu voltar lá. Então, agora, deixa eu voltar aqui no player. Aqui no player, né? Deixa eu expandir aqui o player sprites. Aqui na área associada à mão dele, né? Eu peguei, usei um sinal, que é quando um corpo entrar em contato com aquela mão. Então, aquela função lá é a função que é executada quando um corpo vai entrar em contato com aquela mão durante um ataque, tá? Então, deixa eu voltar lá para o código agora. Peraí. Deixa eu voltar para o código. Então, o que vai acontecer quando aquela mão bater em alguém durante um ataque, né? O que vai acontecer? Então, ó, eu vou pegar aqui a direção do ataque, né? Começa com o padrão, como o ataque sendo na direção da direita. Aí, se não for a direção correta, muda, né? Que é o que esse if aqui faz. Aí aqui, eu pego o grupo a quem faz parte, quem eu estou atacando. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá no Mombyte, né? E colocar ele num grupo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tive que ir lá no Mombyte. E colocar ele em um grupo. Que nesse caso eu chamei de Destructible, tá? Que aí, é assim, pode ser um inimigo, ele é destrutível, poderia ser algum outro objeto que eu queira destruir, então eu criei um grupo chamado Destructible e coloquei o inimigo nele. Porque na hora que meu player for atacar, né, ele pode atacar qualquer coisa. E se ele tentar atacar alguma coisa que não pode ser destruída, o jogo vai travar, tá? Então, por isso que eu fiz esse teste aqui, ó. Se o player está atacando e é algo que é destrutível, vamos dizer assim, que pode ser destruída, aí ele chama a função damage, porque ele vai ter uma função damage, tá? Aí aqui, né, essa função aqui é chamada quando a animação de ataque termina, que aí o attacking, a variável attacking, que é de atacante, se torna false. Então vamos ver agora o resultado disso que eu fiz até agora, né? Então tem muita coisa, né, que eu fiz, mas tá vendo essas árvorezinhas? Isso aí eu vou tudo explicar em vídeos futuros, tá? Então, ó, opa, recebi um ataque, tá vendo? Então, ó, deixa eu tirar esse mouse daqui, ó. Tá, recebendo o ataque. Ó, morri e voltei. Ó, posso atacar também, ó. 2 ataques, morreu, ó, tá vendo? Ó? Aí se eu morrer aqui caindo também, ó, eu também criei essa parte aqui para ele cair morrendo. Vou explicar isso também em vídeos futuros, ó. Posso atacar. Tá. Opa. Ó o som. Ó o som dos passos. Tá vendo? Ó, sumiu, ó. Quando eu vou chegando próximo de outro, ó o som. Então é isso que eu tenho para esse vídeo. Até a próxima.